Olá, meu querido irmão, bom dia, tudo na paz, tudo na graça. Meu querido, eu sou o nosso irmão Alberto Lírio, você já me conhece, e nós estamos aqui para mais uma vez divulgarmos um vídeo para a glória e honra do nosso Criador, aquele que fez os céus e a terra. Meu querido, hoje amanheceu chovendo, né? Começou ontem à noite, chuva no nosso estado aqui, no sul, pelo menos no sul do nosso Espírito Santo. Não sei se você está ouvindo, se sair um barulhinho aí, a chuva caindo no meu telhado. Minha casa é de telha, tá, meus queridos? E eu tô ouvindo o barulhinho aqui, tá bom? Meu querido, a iluminação aqui é proposital, tá bom? Eu não liguei hoje o meu iluminador, eu deixei só com a luz aqui do forro, tá bom? Do meu cômodozinho, da bênção, o cômodo da bênção, tá bom, meu querido? Eu quero agradecer aos meus queridos irmãos, que na noite de ontem nós chegamos a 326 inscritos. Eu agradeço de coração a minha dedicação ao estudo da palavra de Deus. É só por causa de vocês e pela divulgação do Evangelho da Graça. Eu não tenho, meus queridos, vaidade particular. Eu nunca tive, eu nunca fui um homem que teve vaidade particular. Tudo que eu tenho, aquilo que eu consegui para os meus filhos, graças a Deus, eu tenho com a minha esposa, nós temos um trabalho social que a gente desenvolve, e a gente não toca trombeta e não diz sobre o que é. Na verdade, o homem ou a mulher de Deus, quando ele ajuda alguém, ele não toca trombeta, ele não precisa falar o que ele faz ou deixa de fazer. Então, meus queridos, graças a Deus, eu nunca tive uma vaidade particular. Para a irmã que está criticando os ensinadores da graça, e ela falou que ela duvida se a gente não ganha dinheiro com alguma coisa. Minha querida, todos os ensinadores da graça, eles têm a sua profissão, têm o seu trabalho no dia a dia. Nós não sobrevivemos de dízimos, de ofertas e nem de obrigações que alguém tem que nos dar dinheiro. Não. Primeiro que nós não somos dono de igreja. Segundo, nós não temos uma entidade religiosa para seguir. A nossa religião é Cristo. A nossa religião é fazer o bem para as pessoas. A nossa religião é espalhar o evangelho da graça, tá bom, meus queridos? Então, o que acontece? A nossa dedicação, além do nosso trabalho do dia a dia, o nosso trabalho secular, é estudar a Bíblia para mostrar ao Brasil e ao mundo verdadeiramente qual é a nossa posição diante de Deus. A nossa posição diante de Deus hoje não é de namorada, não é de noiva. Nós somos a esposa de Cristo. E esse casamento aconteceu na manifestação do Filho do Homem. É só estudar a Bíblia direito que vai aprender. As festas da boda do Cordeiro já aconteceu. O que para muita gente foi uma guerra em Israel, através ou pelo, a preposição pelo é mais interessante, o exército romano, o que para muita gente foi uma destruição, para Deus foi uma festa, para Deus foi uma alegria, porque aquilo ali era a manifestação do seu filho. Em outras palavras, era a festa de um casamento, era o sucesso de um casamento. Toda festa é para comemorar alguma coisa. Nesse caso, ali específico, no ano 70, aquela festa que foi uma guerra, aquilo ali foi para comemorar o casamento do seu filho com a sua esposa, a igreja. Hoje, meus queridos, eu quero falar sobre as festas judaicas. As festas judaicas. Tudo que você precisa conhecer sobre as festas judaicas. No vídeo anterior,
eu falei sobre as bodas do Cordeiro, a fase de namoro, de noivado e de casamento de Cristo ressuscitado como Filho do Homem e a igreja. Tá bom, meus queridos? Hoje eu quero falar sobre as festas bíblicas, que muito crente ele não conhece, ele nunca ouviu, ele nem estudou acerca das festas bíblicas. Então, tudo que você precisa conhecer sobre as festas bíblicas. As festas bíblicas, hoje, esse vídeo, é a nossa primeira, vamos dizer, o primeiro vídeo que eu vou falar sobre as festas bíblicas. Nós vamos ver várias curiosidades, meus queridos, em relação à cultura judaica. Então, lembrando que existem várias interpretações para o mesmo texto. Nesse estudo, eu quero mostrar apenas um lado interpretativo, tá bom, meus queridos? Então, uma das traduções para a palavra festa em hebraico é Moed, Mem-O-Ed, Moed, que significa, essa palavra Moed, eu estou começando a colocar os meus conhecimentos em hebraico, sabe por quê? Porque a gente começou a sofrer perseguições e muita gente nos critica, e muita gente não, na verdade, até agora, eu ia falar uma coisa aqui, mas não vou falar, tá bom? O nosso propósito, o nosso intuito não é criticar pessoas, não é falar sobre pessoas. O nosso intuito é trabalhar contra o sistema religioso e abrir o entendimento das pessoas para a graça de Deus. Então vamos deixar para lá. Então, essa palavra Moed, quando ela é transliterada, ela significa data, tempo fixo, significa prazo, significa época, significa festa, significa feriado. Quando é transliterada para o substantivo masculino, ela pode significar também feriado. Então, primeiro, data, tempo fixo, né? Não é um tempo transitório, é um tempo físico, significa um prazo, significa uma época, significa uma festa. E no substantivo masculino significa também a palavra feriado, a palavra moed, ou moed, tá bom? Então, um dos significados para essa palavra é compromissos divinos. Então, as festas eram consideradas compromissos divinos entre Deus e o homem. Talvez, meus queridos, você nunca ouviu falar sobre as festas bíblicas, mas elas existem e é muito interessante a gente ficar conhecendo ou conhecer acerca das festas bíblicas. Por que elas foram instituídas? Então, essas festas, elas eram consideradas um memorial de Deus, tá bom, meus queridos? Muitas vezes a Bíblia menciona a palavra, também, a palavra Shag, C-H-A-I-G, Shag, que também muitas vezes pode significar a palavra festa, mas com o significado de memorial de Deus. Por isso que muda a transliteração nesse caso. Lá é Moed, festa, uma coisa comum, e às vezes é Shag para festa. Desculpe, tá, meus queridos? Festa, um memorial de Deus. Então vamos analisar o conceito de festas. Vamos analisar aqui o que é o conceito de festas com o pensamento judaico. Vamos analisar dentro do pensamento judaico. Em outras culturas, as festas são para comemorar, são para lembrar a história do Deus a quem serve. O Deus tal, nesse caso, né? Muitas vezes pode significar isso. Então, como
aquele personagem virou Deus, como que se deu no caso daquele personagem virar um Deus, isso dentro de muitas vezes dentro da história. Por isso que aqui ela é representada pela palavra Shag. Então, meus queridos, dentro do judaísmo, como nós vamos analisar as festas dentro do judaísmo, as festas bíblicas são para lembrar o que Deus fez pelo povo e como memorial, sempre dando ênfase ao povo e não ao próprio Criador, não a Deus. Podemos dizer que as festas é para lembrar do relacionamento, festas judaicas. Era para lembrar o relacionamento de Deus com o povo, como Deus guardou, como Deus livrou, como Deus protegeu e como Deus alimentou o seu povo durante os anos. Então Deus estabeleceu assim, meus queridos. É muito importante isso. Deus estabeleceu assim 7 festas bíblicas para serem comemoradas anualmente. Claro que existem, né, outras festas bíblicas estabelecidas, tá bom, meus queridos? Mas que foram estabelecidas pelos judeus. Mas isso nós vamos falar daqui a pouco, posteriormente. O nosso foco aqui, vamos falar sobre as 7 festas bíblicas. Costuma-se diferenciar, meus queridos. Eu estou tendo uma dificuldade aqui de respirar. Talvez você vai estranhar. Às vezes eu estou fungando para dentro, tá? Meus queridos, é muito cedo ainda, tá bom? São 4 horas da manhã, a hora que eu tirei para fazer esse vídeo. São 4 horas da manhã, eu levantei e estou aqui. Tá até frio, né? Então, costuma-se diferenciar, tá bom, meus queridos? Festas bíblicas e festa judaica. Agora, a divisão, ela é bem simples. Festas bíblicas são as que estão na Bíblia e foram ordenadas por Deus. Já as festas judaicas são as que existem em Israel, além das que foram determinadas por Deus, ou seja, foram constituídas pelo próprio Deus ou pelo próprio povo judeu. O foco do nosso estudo aqui, meus queridos, serão as festas bíblicas e não as festas judaicas. Por isso que eu quero falar sobre as 7 festas principais. Por exemplo, a festa de Chanukah ou Hanukkah, dependendo da escola que ensina, né? Dependendo da escola que ensina, o hebraico, dependendo da forma que você translitera, existe a palavra Chanukah ou Hanukkah, que é uma festa judaica, mas ela não é bíblica. É só um exemplo que eu estou dando aqui. Então vamos conhecer as 7 festas principais, as festas bíblicas. Primeiro, vem a festa da Páscoa. Já ouviu falar, não é? Segundo, a festa dos pães asmos. Isso são festas bíblicas. Terceiro, a festa das primícias. Quarto, a festa do Pentecoste. Quinto, a festa das trombetas. Sexto, a festa da expiação. E sétimo, a festa do tabernáculo. Você já ouviu falar, não é? Então nós vamos falar sobre essas 7 festas bíblicas, que é muito importante, meu querido. Sabe por que é importante a gente conhecer? Porque senão, se a pessoa não se atualizar dentro da palavra de Deus, sabe o que vai acontecer? Às vezes as pessoas vão ficar repetindo história da carochinha, vão ficar repetindo coisas
que não saem do lugar, coisas que não são interessantes. Então é importante a gente ficar conhecendo sobre o assunto, sobre Bíblia, porque senão a gente ouve falar em festa das primícias, festa das trombetas, festa do Pentecoste, festa disso, festa daquilo, e às vezes a pessoa não vai saber o que significa, não é? Ou o significado. Então existe uma curiosidade muito importante para a gente aprender. Existem 3 festas bem interessantes nessas 7, que são a festa da Páscoa, a festa do Pentecoste e a festa das semanas, não é? E a festa, primeiro, a festa da Páscoa, segundo, a festa do Pentecoste, que é a mesma coisa que a festa da semana, Shavuot, ou a festa dos tabernáculos. Então, essas 3 festas, quando ocorriam, independente de onde a pessoa estava, ela saía e ia até Jerusalém, independente do lugar onde estava, quando essas 3 festas aconteciam. Então, quando a gente observa Êxodo capítulo 23, o versículo 14, Deuteronômio também, o capítulo 26, do versículo 1 ao 17, todos nessas passagens aqui, todos deveriam comparecer a essas festas lá em Jerusalém. Mas uma pergunta: por que eles faziam isso? Porque essas festas estavam relacionadas a sacrifícios e a peregrinação, e era necessário que fossem ao templo. Hoje em dia, não se faz mais isso, porque o templo físico não mais está de pé, ele não existe. Muita gente fala da reconstrução do terceiro templo, não sei o quê, mas biblicamente falando, não vai haver um terceiro templo. Então, meu querido, e essas festas, é importante observar a época que essas festas aconteciam. Essas festas, elas aconteciam sempre na primavera e no outono. Existem várias interpretações, meus queridos, sobre as festas bíblicas. Então, eu vou mostrar aqui nesse vídeo uma delas agora, que, lembrando, meus queridos, que é apenas uma das interpretações. Todas as 7 festas apontavam, olha que interessante, todas as 7 festas, elas apontavam para a vinda do Messias. Então, por que a gente tem que ficar atento e observar com respeito a essas 7 festas? Porque todas elas, as 7 festas, apontavam para a vinda do Messias. Daqui a pouco eu vou falar e eu vou mostrar um pouco sobre isso. Lá adiante, né? Lá adiante. Então, as festas bíblicas, elas são separadas, ou pelo menos eram, e ainda, alguns lugares lá ainda se comemora, porque o judeu ele segue à risca, não é? Os seus costumes. As festas bíblicas são separadas em 2 estações, que eu já mencionei aqui, primavera e o outono. Na primavera, era comemorado, por exemplo, na primavera era a Páscoa, os pães asmos, as primícias e também o Pentecoste. Muito bem. Olha, na primavera era celebrado a Páscoa, os pães asmos, as primícias e os Pentecostes. E no outono era a festa das trombetas. Preste muito atenção que você vai aprender muito. Por que as festas bíblicas judaicas? Então, no outono era comemorado trombetas, a festa da expiação e a festa do tabernáculo. Quer dizer, 3 com 4 são 7.
não é? 7 festas. Ao todo são Páscoa, Pães Asmos, Primícias, Pentecoste, Trombeta, Expiação e o Tabernáculo. São as 7 festas judaicas. Então, as festas bíblicas, todas elas apontavam para Cristo, o Messias de Deus. Aqui nós vamos ver uma pequena relação. Neste vídeo, eu vou dar uma pequena relação. Isso, meus queridos, é estudo, tá? Não é mensagem, é estudo, porque eu tenho uma responsabilidade com meus inscritos e eu tenho certeza que eles querem entender a graça de Deus. Como que a gente entende a graça de Deus? E uma das formas de você entender sobre a graça de Deus é você estudando, você pesquisando sobre as festas judaicas e o seu significado. Então aqui, nesse vídeo, nós veremos uma pequena relação entre as festas bíblicas e a vinda do Messias. Lembrando que é apenas um modo de interpretar. Existe, meus queridos, várias formas de interpretar, mas esse aqui é somente uma delas, mas baseada onde? Baseada nos costumes judaicos, porque se nós não observarmos, meus queridos, se nós não observarmos tudo de acordo com a palavra, a gente vai ficar vendo navio. Então, agora, você observa, é muito importante eu lembrar disso, você observa uma coisa interessante, e isso é Bíblia, tá? Isso é Bíblia. Olha uma coisa interessante sobre as festas, as 7 festas. Preste atenção nisso aqui, é muito importante. Qual a relação entre as festas e o Cristo? Qual a relação entre as festas e o Messias? Você sabia que Jesus morreu justamente na semana da Páscoa? Quando ele entrou em Jerusalém, que os judeus falaram assim, claro que não todos os judeus, mas os judeus remanescentes, Romanos 9, 27, os remanescentes, eles gritavam uma frase assim, Baruch Havá, Visei-me Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Então, quando Jesus, na mula, no burrinho, ele na semana da Páscoa entrou em Jerusalém, os judeus gritaram, Baruch Havá, Visei-me Adonai, bendito aquele que vem em nome do Senhor, que Baruch é bendito, Visei-me Adonai, aquele que vem em nome do Senhor. Então, Jesus, olha a relação entre as festas judaicas e o Messias. Veja se não tem um grande significado. Na Páscoa, Jesus morreu. Na festa dos pães asmos, ele foi sepultado. Preste atenção. Na festa das primícias, ele ressuscitou. E na festa dos Pentecostes, 50 dias depois, o Espírito Santo desceu sobre o povo. Lembra da promessa? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido com o poder de Deus. Foi justamente na época que se comemorava a festa do Pentecoste. Por isso surgiu o nome pentecostal. O nome pentecostal não se refere a nós. Aí a igreja, ela adotou esse nome devido à festa do Pentecoste. Mas qual o crente do Ocidente hoje, que celebra a festa do Pentecoste? Não sabe nem o significado, meus queridos. Então, o nome Pentecoste ou pentecostal, aí o pentecostal, ele faz uma interpretação errada do nome e pensa que pentecostal é ser barulhento. Meu querido, ser pentecostal é você comemorar a festa do Pentecoste, a festa judaica, uma das festas judaicas. Tem nada a ver com barulho.
Agora alguém diz só por causa do barulho do Espírito Santo que causou ali, não tem nada a ver, meus queridos. Então, o Pentecoste era uma das 7 festas comemorada pelos judeus que tinha relação com o Messias. Mas se a igreja pentecostal ainda espera a manifestação do Messias, então por que eles dizem que são pentecostal? Você está entendendo, meu querido? Então, nós que estamos vivendo o hoje, não como namorada de Cristo, não como noiva, mas sim como esposa, essa é a nossa condição espiritual diante de Cristo. Nós somos a esposa, nós já fizemos um casamento. Só aceita ser escravizado pelo sistema religioso quem não se dá conta de quem ele é ou de quem ela é. Como que Cristo entregaria a sua esposa para o homem cuidar? Então nós saímos da posição de escravos, nós saímos da posição de namorados, nós saímos da condição de noiva e já transformamos em esposa. Em Apocalipse fala isso, em Hebreus no capítulo 10 também fala isso. Agora, a festa das trombetas, preste atenção, a relação das 7 festas. Na Páscoa, Jesus morreu. Na festa dos pães asmos, ele foi sepultado. Na festa das primícias, ele ressuscitou. Na festa de Pentecoste, 50 dias depois da ressurreição, Cristo ressuscita. Na festa das trombetas, houve o arrebatamento, mudança de posição. Saímos da condição física que estávamos e nos transformamos na esposa do Cordeiro. E isso foi durante a festa da trombeta, que houve arrebatamento, no ano 70 DC. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 51 ao 57, e também Mateus, capítulo 16, o versículo 28, ali foi nessa festa das trombetas. Vou te falar uma curiosidade, para você que critica os ensinadores da graça. Você sabia que o juízo que aconteceu em Israel no ano 70 DC aconteceu justamente na época da festa das trombetas? Você está entendendo por que João registra os pormenores do juízo e fala das 7 trombetas do Apocalipse? De 1 até a 7ª, ali está a fase, meus queridos. As 7 fases. Cada fase, cada trombeta representava uma festa, porque são 7 festas principais. Então, você sabia que o juízo aconteceu justamente no período do ano 70, o juízo do ano 70 aconteceu justamente durante a época da festa das trombetas? E a igreja evangélica, não a igreja esposa, a igreja evangélica ainda está esperando o arrebatamento da igreja? Nós da graça entendemos que o arrebatamento, que significa arrancado ou tomada à força, já aconteceu. Deus tirou a sua igreja, a sua noiva, a sua namorada, que vivia nessa condição debaixo do jugo da lei, e transportou para o reino do seu amor, já na qualidade de esposa. Cristo pegou a igreja para morar espiritualmente na mesma casa que ele mora. E qual é essa casa? Essa casa chama-se graça pura. Essa casa chama-se graça. Essa casa chama-se posição espiritual. Você sabia disso? Que o juízo no ano 70 DC aconteceu justamente na época da festa das trombetas? Outra coisa, a segunda vinda gloriosa do Filho do Homem, Mateus 16 e 28, ela foi a festa da expiação. Você sabia que essa manifestação, na época, quando Jesus mudou os aions,
foi justamente na festa da expiação. O que é expiar? Redimir. O que é esse verbo transitivo? A palavra redimir, expiar, é resgatar de volta, é trazer de volta. Então, e a festa dos tabernáculos, que ela representa o nosso período milenial, quer dizer, o nosso eternamente com Cristo. A palavra milênio significa 1000 anos, mas 1000 anos é uma metáfora para um período que não tem prazo de validade, não tem tempo para um fim, é uma eternidade com Cristo. Uma curiosidade que eu quero falar para você. Você sabe o que significa a palavra eternidade? Não sabe, não? Não sabe? Então eu vou falar uma coisa com você. Repete a palavra eternidade devagar. Repete a palavra eternidade devagar. Eternidade. Mais devagar ainda. Mais devagar. Eu fiz uma anotação aqui na minha Bíblia. Caiu um papelzinho aqui. Me desculpa aí que eu vou abaixar um pouquinho, tá, meu querido? Eu fiz uma anotação aqui. Aqui minha Bíblia, ó. Eu fiz uma anotação aqui e eu gostaria que você repetisse devagar. Eterna idade. Eternidade significa eterna idade. Então, 1000 anos significa eternidade com Cristo. Eternidade é o quê? É uma idade eterna. O que é uma idade eterna? Uma idade que não tem prazo de validade para terminar. Eternidade é eternidade. Então, meu querido, a festa das trombetas, que no hebraico é chamada de Rosh Hashanah. Rosh, que é a cabeça, Hashanah, que significa, Rosh Hashanah significa cabeça do ano. Shana é ano, né? Cabeça do ano, Rosh Hashanah. Então, a festa do Rosh Hashanah, que é a festa da trombeta, e também muito conhecida dentro da cultura hebraica, a festa do Yom Kippur. Você já ouviu falar? A festa da expiação, ou Yom Kippur, que é o dia do perdão. Então, a festa de Rosh Hashanah, ou Yom Kippur, que é a festa do dia do perdão. Então, essa festa, Rosh Hashanah, cabeça do ano, quando é transliterado. Então, ela sempre acontecia o início de um ano novo judaico. Então, nesse ano, ao pôr do sol, no dia 2 de outubro, inicia-se a celebração do novo ano judaico. O ano de, por exemplo, 1577 é um dia de grandes significados, não é? Dentre eles, dentre lá do povo judeu. Mas por quê? Porque para eles é o ano ou o dia da concepção. Então, por isso, meus queridos, que a Bíblia fala que um ano para Deus é como um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Então, esse ano de 5.777 é como se fosse um dia de grande significado. Olha, é um ano, mas para os judeus é como se fosse um dia de grandes significados. Dentre eles, o dia da concepção do mundo. Os judeus, eles consideram assim. Assim festeja-se o início de tudo, não é? O início de um novo ciclo de vida. E muita gente ainda não acredita que Deus trouxe o juízo no ano 70. Quando Jesus veio, ele veio namorar o Jesus de Nazaré. Ele veio mudar o aion, veio mudar o tempo. Ele veio mudar as eras. As eras, como é que é no grego? A palavra genéia.
Geneia no grego quer dizer era, quer dizer tempo, quer dizer aion, quer dizer um ciclo. Entendeu, meus queridos? Então, nós vamos analisar essa festa Rosh Hashanah e a festa Yom Kippur, o dia do perdão ou a festa da expiação. Vamos agora observar essas duas festas juntas. Yom Kippur, uma vez que estão interligadas, faz mais sentido a gente estudar, irmãos, as duas juntas, sabe por quê? Porque a compreensão, ela fica melhor. Então, a primeira festa, a chamada Rosh Hashanah, que é o significado transliterado cabeça do ano, ela, ou a festa das trombetas, que é a mesma coisa, a festa Rosh Hashanah, cabeça do ano, ou a festa das trombetas, é a mesma coisa. Então, a segunda é a festa do Yom Kippur, ou festa da expiação, a festa do dia do perdão, porque Yom Kippur quer dizer dia do perdão, mas aquela festa ela é celebrada como a festa da expiação. Vamos observar os principais aspectos de cada uma dessas festas, tanto na aplicação da antiga aliança, quanto na aplicação da nova aliança. Olha só, meus queridos, observar isso aqui é importante. O intervalo de uma festa para outra, tanto da festa de Rosh Hashanah, quanto a festa de Yom Kippur, o intervalo que se tinha dessas duas festas era de 10 dias. Primeiro vinha a festa de Rosh Hashanah e depois vem a festa do Yom Kippur. Então, você precisa observar e ficar bem atento, porque a Bíblia, quando ela fala sobre esses assuntos das festas judaicas, irmãos, aqui tem um aprendizado que não tem tamanho, não tem preço. Você conhecer as festas judaicas e saber o seu significado, isso aqui, irmãos queridos, não tem preço, não. Você sabe por que não tem preço? Quando a gente abre a palavra de Deus, quando a gente abre a Bíblia, a palavra de Deus, e a gente começa a observar, eu faço isso, claro, as festas judaicas, eu fico impressionado com os seus significados. Eu falo assim, meu Deus, como que é interessante. Quando você olha Levítico, quando você olha o livro de Crônica, quando você olha o livro de Deuteronômio, quando você olha Êxodo, irmãos, é claro que isso aqui trata-se da lei, a antiga aliança, mas é impressionante. Então, eu quero falar sobre as características dessa festa Rosh Hashanah, quer dizer, cabeça do ano. Vamos observar as características dessa festa. A distância entre a festa do Rosh Hashanah e Yom Kippur, já falei, era de 10 dias. A festa de Rosh Hashanah, ou a festa das trombetas, ela tinha início sempre no dia 7º do mês Tisrei. E o que era o mês Tisrei? O que era? Esse mês, meus queridos, ele correspondia ao tempo da estação do cultivo da terra. E ele era, vamos dizer, corria sempre, correspondia esse mês, que é um mês chamado Tisrei, ele era um mês que ele marcava o tempo da estação do cultivo da terra, e ele sempre corresponde, na verdade, ao mês de setembro e outubro. Então, por isso que esta festa das trombetas, ou Rosh Hashanah, sempre tem início no primeiro dia do mês Tisrei, que corresponde ao nosso setembro e outubro.
Entendeu? Então a festa do Rosh Hashanah, simbolicamente, ela é o dia do juízo. E também o dia do perdão. É o dia do veredicto. Agora você começa a entender por que o juízo no ano 70 aconteceu justamente no período da festa das trombetas, ou no período do dia do perdão, na festa do Yom Kippur. Então, simbolicamente, é o dia do juízo. E Yom Kippur é o dia da festa do Rosh Hashanah e a chamada festa do Shofar ou a festa das trombetas. Então, do jeito que está lá, aonde que está? Levítico, capítulo 23, captei. Levítico, capítulo 23. Você pode estudar o livro de Levítico, capítulo 23. Então, meus queridos, a festa do Rosh Hashanah, ela é chamada festa também, a festa do Shofar. Shofar é a trombeta, né? Aquela trombetinha feita de chifre de animais, né? Principalmente carneiro. Então, lá no livro de Levítico, capítulo 23, você vai estudar isso. Então, a festa do Rosh Hashanah, ou a festa das trombetas, então é a única em que se podia tocar shofar. Em outras palavras, tocar trombeta. Captou Apocalipse? Por que do Apocalipse? Por que Jesus mandou João relatar o juízo que iria acontecer em Israel? Você está esperando o Apocalipse cumprir? Sabe que quando o Apocalipse vai cumprir? Nunca! Enquanto houver terra, enquanto houver reino na terra, sempre vai trazer juízo. Deus vai trazer juízo. Agora, o juízo que está no Apocalipse, ele não vai cumprir, ele já cumpriu. É claro que o Apocalipse está ali e muitos do sistema usam o Apocalipse para dizer que está acontecendo ou vai acontecer, quando, na verdade, o Apocalipse foi um livro para registrar o juízo que ia acontecer no ano 70 DC. Então, o toque do shofar, para que servia o toque do shofar? Era para lembrar o povo, sempre para lembrar alguma coisa ao povo. Então, aquele toque da trombeta, aquele toque do shofar, que shofar é a trombeta, ele era tocado sempre para lembrar o povo. E é um toque de atenção. Lembrando que, em breve, quando aconteceu a palavra breve, sempre existiu a palavra breve com respeito à promessa de que Deus iria trazer um juízo. Então, sempre aquele toque no shofar ou na trombeta era um toque de despertamento. Por isso que a Bíblia diz que os mensageiros de Deus tocavam a trombeta. Anjo é mensageiro. Anjo ali, ela é representada, ela é simbólica, ela tem a simbologia dos mensageiros, tá bom, meus queridos? Então, o intervalo de uma festa para outra é um intervalo de arrependimento. Ali na simbologia, naquela simbologia, era um intervalo de arrependimento. Nesse caso ali, as orações são dias literalmente, são dia literal. Então, muitas reflexões tinham que haver, muitas reconciliações durante o período dessa festa. Agora, os 10 dias que existia entre uma e a outra festa é chamado de dias temíveis. Você está vendo, irmão, que tudo tem relação com a palavra? Tudo tem relação com a palavra. Agora, se a pessoa não quiser entender, o que fazer? Então, as características dessa festa, tanto Rosh Hashanah como a festa do Yom Kippur, é celebrada ao primeiro dia do 7º mês, Tishrei, que corresponde ao setembro e outubro. A festa do Yom Kippur no 10º dia, que lá em Levítico capítulo 23, 24 até o 32, Números também você vai ver isso no capítulo 29, versículo 1, que lá também é chamado de Yom Teru, claro que no original, né? Yom Teru ou Yom Kippur, dia do perdão ou da expiação. Agora, quando você lê lá,
você observa o texto bíblico que fala sobre esta festa. Do jeito que está registrado lá em Levítico, capítulo 23, 24 ao 32. Lá tem um texto o qual fala, né? Deus está passando uma ordem ali, dizendo ao povo de Israel. Deus fala assim, ali em Levítico capítulo 23, verso 24 ao 32, fala assim: fala aos filhos de Israel, dizendo, é isso mesmo? Deixa eu conferir na palavra, né? Você está marcadinho aqui. É isso mesmo. Lá fala assim: fala aos filhos de Israel, dizendo, no mês 7º, ao primeiro dia do mês 7º, Tishrei, corresponde ao setembro e outubro, tereis descanso, memorial com sonido de trombetas. Santa convocação. Por isso aquela convocação era uma convocação de despertamento, era uma convocação de oração, de reflexão, de reconciliação. É por isso, meus queridos, que é muito importante você entender sobre as festas judaicas, porque quando a gente observa na palavra de Deus, a gente começa a aprender, entendeu? Sobre as características dessas festas. Falta de educação, né, meus queridos? Passando o dedo no nariz, e eu estou aqui, não é nem com a toalha, eu não peguei toalha, eu não sabia que eu ia fungar tanto assim, né? Eu não sabia. Acho que é devido tá frio, né? Talvez seja isso. Então, meus queridos, a festa de Rosh Hashanah, quer dizer, cabeça do ano, é celebrada no primeiro dia do 7º mês, Tishrei, sendo este o primeiro dia do ano. Agora você veja bem. O primeiro dia do ano. Esse dia, o primeiro dia do 7º mês, era considerado o primeiro dia do ano. Conforme o calendário judaico, é claro, não no nosso, mas conforme o calendário judaico. Agora, o ano judaico, ele ocorre nesta data e não mais na Páscoa, como antigamente. O calendário cívico hoje em Israel, é muito bom você prestar atenção nisso aqui, o calendário cívico em Israel ocorre no 7º mês. Os judeus escolhem esse mês, o 7º, porque é o aniversário da criação. 5.777. Desculpa. É 5 e 7. 5.777. Então, os judeus, no calendário cívico em Israel, ele ocorre sempre esse mês. Então, os judeus escolheram esse mês, o 7º, porque é o aniversário da criação, quer dizer, o mês de Tishrei. Então, essa é uma data de renovo, onde tudo se faz novo. Então, tem um calendário litúrgico, da liturgia judaica, que o primeiro mês é Nissan, preste atenção, a época da Páscoa. E o calendário cívico, onde o primeiro mês é o 7º. Eu vou repetir. Lá em Israel, meus queridos, essa data para eles é uma data de renovo, onde tudo se faz novo. Lembre-se que o juízo em Israel no ano 70 DC aconteceu durante o período da festa, tá bom? Rosh Hashanah. Aconteceu durante esse período. E ali representava o arrebatamento, a festa das trombetas, que o juízo aconteceu no período da festa das trombetas, que ali era uma representação do arrebatamento. Então, no calendário litúrgico de Israel, que o primeiro mês é Nissan, que é a época da Páscoa. Agora, o calendário cívico, o primeiro mês é o mês 7º, que é o mês Tishrei. Agora, conforme a cultura judaica, Deus revisa os nomes que estão escritos no livro da vida
durante os 10 dias temíveis, chamado de Yamim Ha-Noraim. Isso que significa que Deus, ele faz o quê? Deus, ele observa, Deus, conforme a cultura judaica, Deus revisa os nomes que estão escritos no livro da vida durante os 10 dias temíveis. Você acha que a frase escrito no livro da vida, ela teve o seu auge justamente no dia do arrebatamento espiritual, o dia do juízo? Oh, meus queridos. Então, essa frase, Yamim Ha-Noraim, Noraim, que você tem que rasgar a garganta, né? Que ele tem som de 2 R, Noraim. E no Yom Kippur, sela definitivamente, ou sela novamente, o livro que é o livro da vida. Você está entendendo? Isso está onde? Em Êxodo, capítulo 32, o verso 32, Filipenses, capítulo 4, versículo 3, Apocalipse 3 e 5, Apocalipse, capítulo 20, versículo 12. Então, meus queridos, a festa de Rosh Hashanah tem 4 características bem importantes para a gente observar. E quais são, meu irmão Alberto? Essas 4 características da festa. Esta festa, Rosh Hashanah, é um memorial da vinda do Messias, quer dizer, é o arrebatamento espiritual de 1 Tessalonicenses, meus queridos, capítulo 4, versículo 13 até o 18. Então, Paulo menciona, ele já escreveu isso, Paulo menciona a vinda do Messias como se fosse a festa das trombetas. E muita gente está esperando ainda acontecer. Isto é, dias de arrependimento e dia de reflexão. Isso já aconteceu. Agora, existem 4 itens que eram celebrados na festa de Rosh Hashanah. As 4 características que falam sobre, primeiro, a soberania de Deus como Criador e Rei do Universo. As 4 características dessa festa. Segundo, a voz do shofar, ou kal shofar, que é a trombeta. Terceiro, era a preparação para o dia do julgamento, o Yom Kippur, que já aconteceu, não vai acontecer. E quarto, é o quase sacrifício de Isaac, chamado de Hineni. 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 Ou Hineni. Eis-me aqui. Olha que bonito, irmãos. A 4ª característica era o sacrifício de Isaac, chamado de Hineni. Quer dizer, eis-me aqui. Gênesis capítulo 21 está lá. 1 Samuel também, capítulo 1, não é? Então, essas foram algumas características da festa do Rosh Hashanah. Entendeu? Mas existe também, do jeito que está aqui na Bíblia, no livro de Gênesis 21, existe também as outras características. Eu falei sobre as características da Rosh Hashanah, mas também existia, ou existe, né? Alguns lugares ainda tem um costume, sobre a questão da festa do Yom Kippur, as características da festa do Yom Kippur. Quer dizer, no dia do Yom Kippur, todos vão, ou ainda em alguns lugares, vão às sinagogas, até mesmo os israelenses que são ateus. Lá eles não podem comer, eles não podem beber neste dia, porque é literalmente um dia de jejum. Então, não se usa roupa de couro, porque o couro nos tempos bíblicos era um material de luxo. A intenção era demonstrar que tudo é vaidade. Então, não se tem o costume de usar sapato e cinto, porque era o dia da expiação, do jeito que está em Levítico, capítulo 16, e também Atos, capítulo 27, versículo 9. Então,
tem-se o costume, meus queridos, de fazer uma oração coletiva. Ali, eles tinham o costume de fazer uma oração coletiva. Por quê? Porque ali tinha que ser feito tudo em conjunto. Então, aquela oração coletiva, ela era feita pela nação de Israel. Era uma forma de arrependimento pelos pecados individuais e também os pecados coletivos daquela nação toda. E é entregue, na época, né? Era entregue a um bode, que o nome do bode era Azazel, para o perdão dos pecados. Então, um dos mais importantes para a nação de Israel, um dos dias mais importantes para a nação de Israel é o Yom Kippur, que quer dizer dia do perdão. E ele é literalmente, para eles, os israelitas, é literalmente o dia da remissão dos pecados. Então, nós vamos observar aqui que todas essas festas, o simbolismo era extremamente proveitoso para o nosso conhecimento sobre a graça de Deus. Então, o que acontece? Flávio Josefo, o grande historiador judeu, que foi contemporâneo dos nossos irmãos antepassados, lá no primeiro século, ele faz uma observação muito interessante. Flávio Josefo, na sua observação, ele diz que no dia do Yom Kippur existiam 2 bodes. E isso é verdade. Você vai encontrar isso na Bíblia, né? Principalmente quando fala sobre, lá no Levítico, sobre aquele bode Azazel. Então, Flávio Josefo, ele escreveu que existia 2 bodes. Um era morto, e o seu sangue o sacerdote aspergia sobre o propiciatório, que era dentro do lugar santíssimo, não é? E o outro bode, o sacerdote confessava o pecado da nação, e é do jeito que está lá na Bíblia mesmo, e esse bode era levado para fora do arraial. Pesquisa aí, meu querido, em casa, você que tem acesso à internet, sobre o bode Azazel, e você vai encontrar isso. Então, Flávio José falou que o outro bode, e era assim mesmo, tá, meus queridos? Porque a Bíblia relata isso. O outro bode, eles confessavam o pecado sobre esse bode, colocava sobre esse bode o pecado do povo, não é? E esse bode era levado para fora do arraial, que era o conhecido chamado Caminho de Azazel. E segundo Flávio José, meus queridos, esse bode, ele ia sendo xingado, preste atenção, ele ia sendo xingado, ele ia sendo cuspido, até que chegasse no lugar determinado. Lembra de Isaías, capítulo 53? Você lembra disso? Versículo 4 do capítulo 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Esse bode Azazel era uma representação do Jesus de Nazaré. Então, meu querido, segundo Flávio Josefo, esse bode ele ia sendo xingado, cuspido, até que chegasse no lugar determinado. Por quê? Ele representava o pecado do povo. Não se sabe até hoje, meus queridos, ao certo, que lugar que era esse que o bode tinha que chegar. Agora, existe uma outra curiosidade. Espiritualmente falando, como Cristo era uma representação, nós sabemos que desde o momento que Cristo saiu ali do pretório até a cruz, até do Calvário, na verdade, com uma cruz nas costas, é o mesmo caminho que na antiga aliança representava o caminho que esse bode Azazel percorria. Então, uma outra curiosidade que existe era amarrado uma fita vermelha nesse bode, e o outro pedaço ficava na porta do tabernáculo, lá no templo. Então, quando o bode ia